Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $91 mil. Bitcoin que continua indeciso. Apesar de alta nos mercados globais, a gente não consegue romper resistências mínimas. A grande dúvida agora é, será que a gente tem força ou a gente está realmente presenciando o fim? Vamos discutir no vídeo de hoje. Quero fazer um vídeo bem técnico, falando não só sobre o Bitcoin, mas do ETH, da Ripple, vou falar das principais altcoins. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, a primeira coisa que a gente precisa falar é que a gente teve dados econômicos que saíram e que foram, assim, potencialmente positivos, né? O núcleo do índice de preços foi em 0,2, a expectativa era essa, a inflação cheia foi 2,8, desculpe, a inflação no anual do núcleo foi 2,8, a expectativa era 2,9, ou seja, um pouco abaixo. Já na inflação cheia veio exatamente como esperado, tá? Eu acho que isso consolida a ideia de que nós teremos corte em dezembro, ao mesmo tempo que deixa em aberto janeiro. Se a inflação fosse pior do que o esperado, a turma ia começar a falar que janeiro não vai dar. Mas então a gente deve ter corte, assim, quase certo que teremos corte na semana que vem, e janeiro vai ser o que deve fazer preço, né? As falas do Powell devem fazer preço em relação a cortes no começo do ano que vem. Legal, entendendo isso, a gente pode falar como o mercado está se comportando, e ele está se comportando bem, né? A gente pode ver que a gente já teve uma quedinha ali hoje de manhã, mas o mercado está subindo, está renovando máximas aqui, está muito próximo de máxima histórica, nesse momento a menos de 0,5% da máxima, né? É exatamente 0,5%. Nasdaq também está subindo, né? Está um pouco mais distante da máxima, mas também está caminhando para lá, 1,6%. Até small caps estão muito próximos da máxima histórica aqui, quem sabe hoje a gente consegue romper isso, 0,4%. Então, cara, de novo a gente está vendo algo que não é novidade para ninguém. A gente está vendo mercados muito fortes com o Bitcoin. Não vou falar que ele está muito fraco, mas vou falar que ele está bem mais fraco do que deveria, né? Então, esse é um risco que a gente sabe que está acontecendo, e até por isso eu realmente tô tirando um pouco desse peso dos indicadores econômicos na análise do Bitcoin, né? A gente precisa analisá-los porque a gente sabe que se der algum problema, já era. O Bitcoin vai despencar, a probabilidade de 99% de realmente a gente ter uma das piores quedas da história do Bitcoin. Mas se eles continuarem indo bem, igual eles estão indo bem, o que vai depender muito mais do Bitcoin romper resistências, do Bitcoin demonstrar força, do que eles continuarem indo bem. Cara, eles estão rompendo o topo há semanas e semanas e o Bitcoin não faz nada. Então, eu acho muito mais importante, nesse momento, é entender o risco do S&P 500, entender esse risco gigantesco que a gente tem em mãos e focar no gráfico do Bitcoin. Quais os pontos que a gente precisa romper, qual é a nossa análise técnica e de sentimento para o Bitcoin. Então, vamos começar a falar sobre isso. Vamos falar não só do Bitcoin, mas vamos falar também sobre as principais criptomoedas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender no Bitcoin é que a gente, no mensal, tá numa tendência de alta. Mas no semanal, no diário, a tendência já virou para baixo. Então, enquanto a gente não rompeu os $74 mil, cara, a tendência de alta no mensal, a gente precisa entender isso. A gente tem indicadores que mostram que a gente está diante de uma correção, né? Indicadores que fizeram a gente comprar uns 8 fundos desde ali dos $19 mil, quando os bancos iam quebrar lá no começo de 2023, lembra? Indicadores como, por exemplo, as liquidações, o CVD, né? O CVD que realmente aqui está na mínima histórica nesse momento, o long short ratio que deu uma acalmada, né? Saiu ali dos 3, quase 4 que estava. Então, ainda não nos mostram que... Esses indicadores nos mostram que a gente está diante de uma correção, não diante do fim, né? Então, entendendo esses indicadores, as grandes vendas que a gente teve, as maiores liquidações da história, eu ainda acho que é válido a posição que a gente tomou, que foi um long no Bitcoin nessa região, tá? A gente fez 2 compras nesse long, uma ali próximo dos 94, outra próximo dos 83 ali. Então a gente tá num long mais ou menos com preço médio ali nos 87 nesse momento, tá? O nosso stop, ele tá justamente nessa invalidação de tendência, que seria a primeira vez que esses indicadores falhariam nesse ciclo, pelo menos, obviamente, quando a gente está falando de semanal, tempo semanal, né? Então seria perdendo esse fundo e perdendo o topo anterior. O stop, se eu não me engano, está abaixo do 73 ali, tipo, né? O alvo está próximo da máxima histórica, numa relação de retorno mais ou menos de 1,5 para 1, tá? Então, assim, nesse momento, cara, eu acho que faz sentido esse long,
tá? É um long que eu continuo otimista nele, mas eu só não estou num investimento porque os riscos do investimento agora, ao meu ver, estão muito elevados. Então, eu não posso elevar mais ainda o meu risco, que, cara, é um risco considerável, ali mais ou menos de 37% exposto em criptomoedas no momento. Então eu não quero começar a aumentar isso e ir para 60%, 70%, igual a gente fez quando a gente estava ali nos fundos de abril, né, desse ano. Né? Pô, a gente ficou com só 9% de caixa. Então eu não quero fazer isso agora, mas eu entendo que sim, a gente ainda tem esse long como válido. Se vier aqui, a gente vai tomar um stop, vamos tomar um stop, o stop é normal, mas o que não é normal, ao meu ver, é estar muito exposto nesse momento e não tomar um stop aqui, mas ficar preso num topo de ciclo, correto? E lembrando, quando eu falo topo de ciclo, eu não acho que a gente vai ficar um ano caindo, não, eu acho que mudou, cara, eu sinceramente acho que mudou, mas eu não tenho uma bola de cristal para ter certeza disso, então eu preciso me proteger. É por isso que nesse momento eu estou num long no Bitcoin, tudo bem? E é um long que eu vou manter, pelo menos por enquanto. Entendendo isso como investidor, eu não invisto mais aqui, tá bom? A única chance de eu investir é num apocalipse, que seria depois eu tomar stop nesse long lá nos 70 e tal. E eu falo isso também nas altcoins, tá? Por quê? Porque a gente já fez investimentos nas altcoins quando o Bitcoin bateu ali próximo dos 80. E como a gente pode estar tendo uma reversão de tendência completa, eu só posso fazer compras pontuais nas criptos. Eu não posso comprar igual a gente comprou muito nessa queda aqui, compramos muito nessa queda aqui, compramos muito aqui. Não. Quando perdeu o 101, cara, eu só compro no apocalipse. Me entende? Então, se perdeu ir lá para 70, 60 e poucos, a gente fala sobre novos investimentos aqui. Quem sabe até no Bitcoin, né? Porque é o que a gente falou no último vídeo. A gente está esperando um consenso de baixa para olhar para baixa. Então, para olhar para compra, né? E nesse momento não existe consenso. Existe um 50-50. É incrível isso, cara. Eu tô há semanas fazendo enquetes e todas estão dando 50-50 entre otimistas e pessimistas. Isso também seria um bom sinal, tá? Porque naturalmente a gente é no mercado otimista, né? Todo mundo, ou quase todo mundo aqui, investe em Bitcoin e criptomoedas, quer que suba. Então, quando a gente tem 50% do mercado pessimista, normalmente é algo positivo, né? Até porque o Bitcoin sobe muito mais do que cai quando a gente olha no longo prazo. E ter pelo menos 50%, achando que vai começar a cair, que começou um bear market, ao meu ver é um bom sinal, tá? É um sinal de que a gente também está numa correção aqui e que a gente pode continuar subindo. Então, isso também favorece o meu long, né? Indicadores como o Fear and Greed Index, em extremo medo, o CoinMarketCap também. Esses indicadores, apesar de não serem indicadores claros, assim, que a gente faz um long por causa deles, eles dão um pouco mais de segurança pra gente entender isso, tá? E esse medo, esse extremo medo, me mostra justamente que não há um consenso pela baixa nesse momento, consenso que a gente consegue ver aqui de maneira mais subjetiva na nossa enquete, que tem quase 2.000, 3.000 votos, né, normalmente. Legal? Então, entendendo isso, ao meu ver, faz sentido um long aqui do Bitcoin. Bom, a gente está nesse long, a gente vai mantê-lo, stop abaixo do 73. Legal. Entendendo isso, e o curto prazo? O curto prazo é o grande desafio, ao meu ver, e é a decisão difícil que todo mundo vai ter que tomar aí nos próximos dias, provavelmente. Nesse momento, a gente tem uma tendência clara de baixa no curto prazo, com confirmação de open interest na Binance. No agregado, não tem essa confirmação, mas como tá de lado, é um mau sinal, tá? A gente quer que nas quedas tenha queda forte aqui no agregado. Eles não precisa disso aqui, cara. Quando não tem isso, é um sinal perigoso, né? Se tivesse subindo assim no agregado, eu gritaria acabou. Mas como não é o caso, como o agregado tá de lado / caindo, é ruim, mas não é terrível igual na Binance mostra aqui, tudo bem? Mas a gente precisa respeitar isso como um fator de risco gigantesco, tá bom? Não é pouco, não é pequeno não. Então, a partir do dia 3 de novembro aqui, que a gente começou esse aumento de open interest, para mim é um ponto-chave. Saca? Essa região ali, mais ou menos no 111, desculpe, é um pouco abaixo, 108, é uma zona pra gente realmente cogitar sair fora, tá? Então, essa região entre 98 e 108, para mim, é uma zona de venda, pelo menos por enquanto. Vou vender tudo? Não, mas provavelmente o meu caixa deve chegar a uns 50% nessa região. Tá? Eu falo provavelmente por quê?
Porque vai depender de como o Bitcoin vai subir lá, né? Nesse momento, como que tá sendo essa alta do Bitcoin? Tá sendo uma merda. Desculpa pelo palavreado, mas não tem outra palavra. Tá sendo uma alta sem nenhuma força, sem nenhum open interest, sem nenhuma demonstração de que a gente vai voltar para uma bull run, né? Então, para eu olhar para olhar para um movimento e falar assim, não vou vender, eu preciso de uma alta que eu mostre e fale assim, não, temos um rompimento confirmado para cima, maravilhoso, e podemos voltar para uma bull run. Por enquanto, infelizmente, não. Tá? Como que seria um rompimento? De maneira bem irônica, eu acho que seria algo parecido com o que a gente teve na queda. Tá? Então seria um aumento de open interest significativo aqui. Mais ou menos isso aqui. Né? De preferência, como eu disse, no agregado também. Se isso aqui acontecer, é um bom sinal e é um sinal de que eu não devo vender. Né? Em especial se outros indicadores confirmarem, como por exemplo o long short ratio caindo, né? A gente não tendo compras muito exageradas. Então, eu acho que vai depender muito desses indicadores, sabe? Então essa é a minha estratégia no momento. A minha estratégia no Bitcoin é só comprar se a gente tiver um apocalipse. Não acho que existe mais compras no mercado nas próximas semanas, tá bom? Eu acho que a gente realmente está num ponto onde o mercado pode morrer. Não, o mercado, lembra, eu sempre tenho que falar isso. O Bitcoin não vai morrer, mas o resto pode. E se a gente começar a romper aqui para 50, vai. Então é importante entender isso, dosar o risco e para mim só compras é só lá próximo dos 70, quem sabe até mais abaixo, dependendo dos indicadores, né? Quais indicadores? Quando a gente vê muita venda e tal, muita liquidação, igual a gente teve nos 80 mil dólares. Ao mesmo tempo, 98 mil dólares é a zona onde quem está confortável com caixa deve analisar e decidir o quanto vai vender, o quanto de caixa vai fazer. Isso vai depender completamente, não de uma bola de cristal, mas dos indicadores, como os indicadores vão chegar lá. Se chegarem assim dessa maneira, eu acho que eu zero meus bitcoins, tudo bem? Mas eu não vou prever futuro. Quando chegar lá, a gente toma essa decisão, tudo bem? E detalhe, não precisa chegar rompendo com tudo pra cima, assim, tipo, 30% de open interest. Mas eu quero algo forte. Algo forte, pelo menos, para eu tomar uma decisão nesse sentido. Temos um rompimento confirmado, temos um ponto de stop. Então, beleza, eu posso até não vender aqui, mas eu coloco um stop para vender o resto embaixo. Entenda? Eu preciso de um rompimento confirmado. Eu não tenho absolutamente nada parecido com isso agora. Tudo bem? Então, se chegar assim, é venda. Se chegar rompendo, a gente discute essa potencial venda ou esse stop nos investimentos. Tudo bem? Repara, misturando um pouco trade com investimento, mas vai ser uma decisão. Vai ser como se a gente fizesse um trade com uma parcela dos nossos investimentos. Correto? Legal. Estão entendendo isso? Vamos para a análise das altcoins, né? Então, para mim, o Bitcoin, situação bem neutra, mas claramente eu estou mais otimista do que pessimista, já que eu estou com long. Se eu estivesse pessimista, eu não estava nesse long, correto? Mas eu confesso que a situação não tá fácil não, galera. Realmente tá sendo um desafio aí. Tá? Então, ETH. Então, ETH, eu acho que a situação é bem parecida, tá bom? Na nossa queda no ETH, a gente tem que entender que, querendo ou não, tá até mais bonita do que o Bitcoin, né? A gente tá indo retestar algumas zonas aqui e tal, tem suportes importantes, assim, então por isso que eu sou bem mais reticente em vender ETH nesse momento, tá? Eu realmente não venderia ETH, acho que as vendas do ETH foram ali nos topos, a gente conseguiu vender em 4.700 e em 4.900. Quando tava todo mundo falando para comprar, né? O ETH vai mudar o mundo, né? O Tom Lee aparece na internet falando que o ETH vai a 60 mil dólares e tal. Esse normalmente é o momento. Quando as sardinhas estão comprando, você quer vender. Quando tá todo mundo fazendo vídeo sobre ETH, você quer vender. Então acho que a gente vendeu muito bem 20% dos nossos ETHs aqui. E agora, cara, eu poderia até olhar para algumas compras, mas eu tô preferindo comprar a empresa ligada à ETH, a Treasury, tá bom? Que é a BMNR. Então eu comprei dessa última queda ali para os 80 mil dólares, eu fiz compras da empresa, tá bom? E eu acho que é uma jogada mais arriscada, tá? Não se enganem, é mais arriscada, mas eu acho que tem um risco-retorno maior aqui no momento, e como é só 1% do meu capital, eu acho que é um risco que eu posso correr, né? Isso aqui entra nas ações ligadas a criptomoedas. Então, entendendo isso, caras, assim, o ETH, ao meu ver, é uma compra até melhor do que o Bitcoin quando a gente fala no longo prazo, mas é necessário entender os riscos que
Se o Bitcoin começar a cair, realmente o negócio vai azedar feio para TH. Então, só pode comprar aqui, cara, quem tá com mais caixa que eu. Beleza? Se tá com mais caixa que 50%, ok. Eu acho que mais 50% talvez seja exagero. Mas eu respeito quem está, tá? Eu respeito, porque a situação não tá fácil. Mas na minha opinião, se tiver com mais 50% de caixa, uma próxima retração do ETH você pode olhar para compra, tudo bem? Bitcoin, como eu disse várias vezes, para mim não tem compra mais nesse ciclo. Só vai ter se a gente realmente acabar o ciclo, tipo, ir para 70, 60, confirmar um fundo no mensal, confirmar, entre aspas, um bear market, e aí sim eu olharia para compras, tudo bem? Mas ETH, uma retração ali abaixo dos 3 mil dólares, para quem tá com muito caixa, pode ser uma boa. E para mim, por exemplo, eu vou comprar mais BMNR caso a gente perca esses fundos ali dos 25 dólares e tal. Mas é porque vocês têm que ter muito estômago para esse tipo de empresa, tá, galera? Porque é assim, tipo, cai, tipo, 63% com a ETH caindo 30%. Mas aí sobe, tipo, 50% com a ETH subindo 15%, né? Acho que até vale a pena comparar para quem não tá entendendo o drama desse. Foi mais ou menos daqui, né? Então a ETH caiu 47%, até segurou bem a BMNR, né? E subiu 20%. Então, tipo assim, ela é mais volátil e tá segurando bem, né? Então eu tô preferindo. A mesma coisa serve para eu ter comprado o Cash 3, né? Então eu fiz compra de Cash 3 quando o Bitcoin tava batendo 80 e poucos ali, até antes do apocalipse dos 80. Porque, ao meu ver, o Bitcoin tá muito arriscado agora, mas quando eu olho para essas empresas, BMNR, Cash 3, cara, a maioria delas estão com mais ativos no caixa do que o valor de mercado delas. Então, o mercado cripto, cara, é o único que consegue fazer isso aqui. Tipo assim, a empresa a preço por valor patrimonial abaixo de 1, né? Mas é aquela coisa, não existe almoço grátis. Se tá abaixo de 1 é porque o risco é maior, né? Então, não vamos achar que a gente é o espertão do mercado, não. Mas a última vez que eu fiz isso com Cash 3, que foi nessa queda aqui, comprei a 0,8, 0, acho que chegou até 0,70 e tantos de PVP, deu certo. Mesmo o Bitcoin caindo. Né? Então eu acho que é uma segurança um pouco a mais aqui. Eu estou tentando trabalhar nesse momento onde tá difícil de ter compras nas criptomoedas. Mas o mercado apanhou tanto, mas tanto, que oportunidades ligadas à valuation dessas empresas de tesouraria começam a aparecer. Isso é impressionante, caras. Legal, estão entendendo isso? O ETH, ao meu ver, pode ser essa compra, mas só para quem tem muito caixa. Ao mesmo tempo que quando eu olho para o sentimento do ETH, a gente vê assim, algo parecido com o Bitcoin, né? A Binance liderando a queda com um aumento de open interest muito grande, o agregado caindo. E a mesma coisa aqui se aplica, tá bom? A mesma coisa se aplica. Então a situação não é boa no curto prazo. A esperança realmente, e acho que a probabilidade está no longo prazo. Não é a esperança não, a probabilidade está no longo prazo. O curto prazo, a situação é realmente crítica, tá bom? Pablo, e vendas de ETH? Olha, vendas de ETH para mim seriam no mínimo em 3.500, tá bom? 3.500 eu discuto. Antes disso eu não discuto, tá? E detalhe, se chegar em 3.500, provavelmente eu vou vender o mais arriscado, que são as ações ligadas à ETH, que devem estar subindo mais, sacou? Mas seja como for, galera, a situação tá muito parecida, os gráficos, né? Uma Solana da vida, por exemplo, cara, essa mesma coisa, né? Onde você pensa em venda em Solana? 171 dólares. Vou vender ali? Dificilmente, mas é onde eu posso olhar e falar, será que eu vendo? Né? Não existe almoço grátis. Pode cair aqui e ir para 10 dólares de novo? Pode, mas a gente sempre tem que ver de uma perspectiva não do que pode ou não acontecer, mas sim de uma relação risco-retorno. Não se esqueça, nos momentos ruins, todo mundo vai estar de olho no risco. Nos momentos bons, todo mundo vai estar de olho no retorno. Mas é sempre um erro você focar em só um dos lados. Você precisa focar no risco e retorno. E por isso que eu gosto de Fibonacci. Ele tira essa subjetividade. Será que é uma boa vender no 135 para ir comprar nos 80? Não, por quê? Porque você não tem uma retração mínima aqui do movimento. Né? Então ele tira essa subjetividade. E é muito bom indicadores que tiram a subjetividade de onde você deve comprar e onde você deve vender. Beleza?
Né? Eu lembro muito de gente, pô, falando, onde que eu compro Solana? Onde que eu compro Solana? Tava lá, todo mundo quer comprar quando tá 250, né? A gente falou muito. Cara, não tem compra antes do 193. No 193 a gente analisa, correto? Por quê? Porque a gente achava que ia cair? Não, cara, tava lindo, parecia que ia continuar a subir. Mas o mínimo é a região de FIBO de um fundo muito importante depois de um movimento tão forte, tá bom? Então, o Fibonacci ele não serve para prever futuro igual a galera. Vou shortar nos 203,31 do 0618. Cara, eu juro para vocês, de vez em quando eu olho pro mercado cripto e parece que eu tô em 2017, 2016 ainda, porque a galera usa as mesmas coisas que não dão certo. Então eu vejo muita gente usando Fibonacci, tipo assim, não, no 0382 eu vou shortar. Cara, isso vai ter que apanhar muito para perceber que isso não funciona, tá? Então, o 0382 aqui é a primeira zona que você pode discutir. Tudo bem, discuta um short, mas não só por causa disso. Discuta uma venda, ok, beleza? Mas eu acho que é por aí, galera. Para finalizar, o Ripple que eu prometi. Eu não invisto em Ripple, mas eu prometi, né? Eu acho uma situação parecida, né? Com Solana, ETH. Eu acho que a gente se eu fosse pensar em venda, né? E tipo assim, galera, deixando bem claro, eu não acho que eu vou vender nenhuma cripto nessas retrações aqui, tá? Talvez o Bitcoin, de acordo com os indicadores, mas as altcoins, dificilmente. Mas eu tô falando isso para quem tá desesperado e precisa fazer caixa. Aí seria 2,50, ali seria uma primeira zona de possível venda na Ripple. Tudo bem, eu tô desconsiderando o Apocalipse, tá bom? Eu acho que isso aqui foi fora da curva. E investimento, cara, assim, eu acho que lembra um pouco o ETH, assim, sabe? Eu acho que. Mas eu não gosto tanto como o ETH, porque eu vejo isso aqui como um perigo, sabe? A gente tem fundos importantes aqui, mas é meio terra de ninguém aqui. Então, eu não gosto tanto do gráfico da Ripple como eu gosto, por exemplo, do ETH, tá? Eu acho que o ETH a gente tem uma zona mais. Uma zona mais de suporte maior aqui, né? Acho que, inclusive, se a gente pegar o VPVR, vai mostrar isso, né? Olha só, pegar nos últimos anos aqui, olha só. A gente tem um VPVR importante aqui, tem muito aqui. Então, saca? Eu acho melhor. Se a gente pegar a Ripple aqui, é meio terra de ninguém, estão me entendendo? Então, eu não gosto de olhar para investimentos quando a gente tem uma terra de ninguém abaixo. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um vídeo, assim, bem mais técnico, falando do sentimento e tal. Então, assim, pra deixar claro, eu ainda tô levemente otimista com o Bitcoin, senão eu já tinha saído do meu long, tá? Pensei em sair desse long, quando a gente tá batendo esses 91, 93, 94, mas não saí. Então ainda tô olhando para a gente sair dessa sem perder esse fundo dos 73 mil dólares, tudo bem? Se perder lá, é onde a gente pode olhar para compras, todo mundo vai confirmar o bear market, é onde você começa a compras. No último ciclo, confirmaram o bear market quando a gente perdeu ali os 30 mil dólares. Foi basicamente onde eu comecei a comprar Bitcoin. Né? A gente depois caiu direto ali para os 17. Então, quando confirmarem o bear market e todo mundo começar a achar que shortar é o canal, shortar é o que é, onde você precisa começar a acumular. Então, se isso acontecer, vocês vão ver a gente começando a gastar esse caixa aqui, e diminuindo, até chegar no fundo do bear market com menos de 5% de caixa, igual a gente fez da última vez. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A grande decisão agora para mim é 98. Tem que chegar em 98. Chegou lá, a gente decide se vende ou não, tá? Antes disso, galera, eu não venderia nada. Eu só venderia se eu estivesse sem dormir. Se eu estivesse sem dormir, você sim deveria vender e fazer caixa nesse momento. Eu vou colocar o vídeo de caixa infinito para vocês entenderem a nossa estratégia aqui como sugestão no final, beleza? Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Mas não vende tudo. Veja o vídeo, vende só uma parte. Faz um caixinho.